Glória a Deus. 1 Reis 17, vamos estar lendo a partir do versículo 8. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? Quantos podem se assentar nesta noite dando glória ao nome santo do Senhor? Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós saímos hoje em nossas casas e vimos aqui adorar esse Deus todo-poderoso, milagroso, que faz milagres, poderoso, o Deus de provisão. E aqui, irmãos, esse texto conta o milagre da provisão e da multiplicação, e também depois o milagre de ressurreição que Deus, ele fez ali na vida daquela viúva através da vida de Elias. Elias, ele, naquela época, eles estavam vivendo um momento muito difícil ali pelo rei, que o rei Acabe e a sua mulher Jezabel perseguiu os profetas. E Elias, ele era um homem de muita fé e muito obediente, porque quando Elias, ele vai até o rei e ele predisse ali para o rei, dizendo sobre a seca que viria sobre aquela terra, sobre aquela nação. Ele falou: olha, 3 anos não vai cair nem orvalho. E o Senhor, ele já começa a prover ali no cuidado da vida de Elias, porque ele falou para Elias: olha, Elias, vai lá para a beira do riacho, em Querite, que ali você vai beber da água do riacho. E os corvos é que sustentava Elias. Então os corvos eram aquelas aves grandonas assim, pretas, que parece urubu, né, hoje em dia. E o Senhor, ele provia todo dia na vida de Elias. Os corvos levavam pão e carne de manhã e de tarde, para poder sustentar o servo do Senhor. Só que como acabou ali, até o riacho secou, porque não tinha chuva. Então ali aquela fonte se secou. E aí o Senhor foi e disse para Elias, falou: Elias, vai para Sarepta, porque lá eu já ordenei uma viúva para que te sustente. E o que é mais interessante, irmãos, nessa palavra, porque como nós já escutamos em outras ministrações, é que naquela época, uma viúva, ela não tinha como nem se sustentar.
E a palavra do Senhor diz que o Senhor ele já tinha ordenado para que aquela viúva sustentasse o profeta, sustentasse o homem de Deus. Olha como o nosso Deus, é muito interessante as coisas de Deus. As coisas do Senhor, elas são loucura aos olhos humanos. Como assim? Uma viúva que não tinha nem para ela e para o seu filho, ela ali iria sustentar um profeta e o Senhor já tinha ordenado. E o interessante é que aquela viúva, ela não era uma serva de Deus. Aquela viúva, ela era uma mulher ali do povo gentil, uma Ciro-fenícia. Então ela era uma mulher que nem era uma conhecedora do Deus de Israel. Mas o Senhor já queria agir na vida dela, já queria alcançar ela. E o Senhor ordena. Então, irmãos, eu quero já ministrar nesta noite para você que quando o Senhor ordena algo a nosso respeito, quando o Senhor ele quer nos abençoar, ele quer prover as coisas, elas muitas vezes vão vir da onde você menos espera. O Senhor ele não precisa de ter lógica humana para poder fazer as coisas na sua vida, não, vai vir da onde você menos espera. Uma viúva que estava ali precisando, de repente aquela viúva é que vai ser a provedora na vida do profeta, porque o Senhor ordenou. E Deus, irmãos, ele queria abençoar aquela mulher através da vida do profeta. E o que chama a atenção, muitas coisas nos chamam a atenção nessa palavra, mas algo que o Senhor falou grandemente no meu coração, é que aquela viúva, ela primeiro teve que dar para depois receber. E na minha e na sua vida não é diferente. Primeiro nós temos que dar para depois receber. Muitas pessoas estão esperando ser abençoado para depois fazer. Estão esperando receber primeiro as provisões de Deus para depois abençoar. Mas eu quero dizer esta noite para você é que se você não fizer primeiro, não vai ter provisão. Se você não der o primeiro passo, se você não fizer, não priorizar Deus, não tem como o Senhor agir. Porque foi através da obediência que aquela mulher alcançou o milagre. Olha que coisa louca, irmãos. Eu e você somos conhecedores do Senhor Todo-Poderoso. E talvez eu e você não temos obedecido e nem tido a fé genuína que essa mulher, que nem serva de Deus, tinha. Então, às vezes, você pode estar vendo pessoas que você... Nossa, como é que aquela pessoa é tão abençoada, nem servo de Deus é? Mas você não sabe. Talvez aquela pessoa, ela tenha o temor e a obediência a Deus que nem o crente de dentro da igreja está tendo. E aí, fica difícil receber do Senhor. Porque aqui, irmãos, quando o profeta fala para aquela mulher, me dá um pouco de água. Eu imagino que se eles estavam vivendo uma seca, até a água era difícil. Se era uma seca, se até a água do riacho na cidade ali próxima já tinha acabado. Então, quando o profeta pede água para aquela mulher, já era algo muito difícil para ela. E ainda assim, aquela mulher, ela é uma pessoa de coração bom, ela tem compaixão, porque ela vai buscar água para o profeta. Ela vai buscar. E aí, quando ela está indo buscar água, ele fala, traz pão também. E aí, aquela mulher, parece uma loucura, né? A gente falar, mas como é que esse profeta vai pedir pão para uma mulher viúva que tem tão pouco, que não tem nada? Mas o Senhor, ele queria multiplicar, ele queria prover na vida daquela viúva. E ele precisava que aquela viúva entregasse o pouco, que era tudo que ela tinha. E aí, quando você entrega o seu pouco, que é tudo que você tem, não tem como você não alcançar o milagre da parte do Senhor. E aí a palavra, o Senhor queria abençoar aquela mulher.
Mas naquela situação, ainda assim naquela situação, Deus tem que ser primeiro. Deus, ele tem que ser primeiro. Porque quando o Senhor fala para aquela mulher, quando o profeta fala para aquela mulher, faz primeiro para mim, era sobre Deus primeiro. Deus queria primeiro. Porque ali honrar, servir o servo do Senhor, o profeta, era Deus primeiro. Era reconhecer Deus primeiro. Então aquela mulher, ela não tinha muito o que perder. Porque vai morrer hoje ou vai morrer amanhã? Porque se eu ia comer hoje a minha última comida e eu ia agora esperar a morte, então amanhã eu poderia comer amanhã e esperar a morte. Aquela mulher não tinha nada a perder, mas aquela mulher deposita tudo. Tudo que ela tinha. Gente, um punhado de farinha é meia xícara. Sabe aquela xícara que você tem lá na sua casa, de 100, 120 ml, meia xícara? É um punhado. Aquela mulher tinha um punhado de farinha. Era bem pouquinho. E se era meio punhado de farinha, você imagina a quantidade de óleo que era. Era menos ainda, porque para fazer o bolo vai mais farinha do que óleo, né? Então era muito pouquinho o que aquela mulher tinha. E aquela mulher, ela entrega o seu pouco, que era tudo que ela tinha, priorizando Deus primeiro. Isso é o quê? É fé. É a fé genuína que falta nos dias de hoje, pastora. Hoje em dia as pessoas não entregam porque elas têm medo de faltar. Eu não posso entregar porque se eu entregar vai faltar. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não entregar, não vai ter como ter provisão. Não vai ter como ter provisão porque é Deus primeiro. E é em tudo, é em todas as áreas da sua vida. É no seu ministério, é nas suas finanças, é em tudo. Deus tem que ser primeiro, tem que priorizar o Senhor. Quando você prioriza o Senhor, aí vem provisão. Vai vir a provisão do Senhor. E se você não prioriza, se você não entrega primeiro, é porque você não confia, é porque você não tem a fé genuína de que nem essa mulher aqui, que nem conhecedora do Deus vivo de Israel tinha, e ainda assim ela teve fé genuína. E hoje tá faltando fé genuína, igreja, no meio do povo de Deus. Tá faltando fé genuína, tá faltando entrega, tá faltando entregar aquilo que você sabe que precisa entregar. É aquilo que talvez para você, mas é tão pouco, é só um pouco. O Senhor quer tudo, o Senhor quer ser prioridade na minha, na sua vida. Porque quando o Senhor for prioridade, não vai faltar. O Senhor é esse Deus aqui, todo poderoso, que provê. E a palavra do Senhor diz que que da panela a farinha não acabou. E da botija o azeite não faltou. O nosso Deus não vai deixar faltar. O Senhor não vai deixar faltar nada na minha e na sua vida, desde que nós sejamos obedientes, desde que nós possamos fazer primeiro. Palavra do Senhor, quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É sobre isso, é sobre essa provisão diária que o Senhor fez. Não foi assim, um tantão de farinha de uma vez e um tantão de óleo de uma vez, mas era diariamente. Diariamente, não acabou. Diariamente o Senhor proveu. Diariamente o Senhor Ele provê na minha e na sua vida. É diariamente. Muitas vezes nós estamos querendo ajuntar em celeiros, nós estamos querendo ter reservas grandiosas, mas o Senhor, nosso Deus, Ele sabe do que eu e você precisamos. Então, quando nós somos obedientes, o Senhor, Ele vai nos suprir diariamente de tudo aquilo que nós precisamos. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, que Elias ficou ali hospedado, sustentado por aquela viúva. Eu acho isso maravilhoso, porque eu falo assim, meu Deus, uma viúva, porque a viúva não era igual a viúva de hoje. A viúva daquela época
ela era ajudada, ela era sustentada pela sociedade, pelas pessoas que tinham mais, né, cuidava dos órfãos, das viúvas. E o Senhor, ele ordena que aquela viúva, ela pudesse prover na vida do profeta. E aqui a palavra do Senhor diz que Elias, ali hospedado na casa daquela viúva, aquela viúva já tinha visto o milagre da provisão na vida dela, mas o filho daquela mulher adoece. E o filho daquela mulher fica cada vez mais doente, até que o filho daquela mulher morre. E aí a palavra do Senhor diz que quando o filho daquela mulher morre, ela fala para o profeta: ei, profeta, mas como é que é isso? Você vem para cá agora para me lembrar do pecado e agora o meu filho morreu, meu filho ficou doente, meu filho morreu, porque tinha uma crença naquela época que as coisas ruins, que coisas desse tipo, o filho morreu, era por conta do pecado da pessoa. E aí aquela mulher, você veio para cá então me relembrar do meu pecado. Aquela mulher ficou naquela crença, achando que o filho dela tinha morrido por conta disso. E Elias, ele pega aquela criança, ele ora e ele pede para o Senhor para poder que o fôlego de vida voltasse sobre a vida daquela criança, daquele filho daquela mulher, qual ele estava na casa dela. E o Senhor, ele atende a oração de Elias. E a partir daquele momento que aquela mulher é alcançada mais uma vez agora por um milagre da ressurreição. Gente, o milagre de ressurreição é algo grandioso demais. E aquela mulher agora, ela não era ainda, ela estava ali vivendo da provisão do Deus Todo-Poderoso, mas aquela mulher ainda não tinha se rendido totalmente aos pés do Senhor. Mas a partir do momento que aquele milagre acontece, aquela mulher reconhece que verdadeiramente o Deus de Israel era o Deus da vida daquele servo do Senhor, daquele profeta. Então ali, a partir daquele momento, a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela falou lá no versículo 24, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então aquela mulher, ela neste momento, ela se rende à palavra do Senhor, ela se rende ao Deus Todo-Poderoso de Israel, porque naquele momento, aquela mulher não tem dúvida de quem era o Deus Todo-Poderoso, que o servo do Senhor, a qual estava ali sendo hospedado na casa dela, sendo sustentado por ela, servia. Então eu quero dizer para você que veio aqui esta noite, aonde o Senhor te colocar, aonde você tiver que ir, saiba que o Senhor, Ele está contigo. E o Senhor, irmãos, às vezes a gente fica esperando uma situação assim muito extraordinária para que o Senhor mude a história, para que o Senhor mude a sua história, para que o Senhor entre e faça um milagre em determinada área de nossa vida. O Senhor vai agir, vai fazer de coisas que contraria totalmente a lógica humana, a forma que você sonhou, a forma que você está pensando, porque o Senhor, Ele nos surpreende. O Senhor, Ele ordenou uma viúva para sustentar o profeta. Olha que coisa, irmãos, você consegue entender a grandiosidade disso? O Senhor, Ele queria alcançar a vida daquela mulher, e o meio que o Senhor tinha também de entrar na casa daquela mulher e alcançar a vida dela através da vida do servo do Senhor. Olha como é que o Senhor faz. O Senhor, Ele pode te colocar em um lugar e ali o Senhor alcançar, fazer milagres extraordinários através da sua vida, através do seu estar ali. O Senhor, Ele pode alcançar outras pessoas através da sua vida.
E aquelas pessoas depois reconhecerão quem é o seu Deus, quem é o Deus Todo-Poderoso que você serve. Então o Senhor, Ele tem os meios, as formas de trabalhar. E se de tudo que eu falei aqui, o que eu quero que os irmãos guardem no seu coração é: faça primeiro. Faça primeiro. Talvez você está esperando acontecer primeiro para depois você fazer. Mas eu quero dizer esta noite para você: faça primeiro. Faça primeiro, dê primeiro, se entregue primeiro. Porque se você fizer primeiro, o Senhor, Ele é o Deus que verdadeiramente você vai reconhecer que a palavra dele é verdade. Então aquela mulher, ela teve que, em meio àquela situação, ela teve que dar primeiro. Então, dê primeiro. Dê tudo que você puder dar para o Senhor. Dê primeiro. Porque o Senhor, talvez você esteja aí: irmã Simara, eu estou esperando as coisas melhorarem para depois eu dar. Dê primeiro. Tenha fé genuína. Entrega primeiro. Porque grandes coisas o Senhor fará através da sua obediência. Porque a palavra do Senhor, irmãos, às vezes as pessoas sofrem por falta de sabedoria. As pessoas sofrem porque elas querem quebrar os princípios. E não tem como quebrar princípio. Deus não vai quebrar nenhum princípio para te abençoar. Então faça primeiro aquilo que você tem que fazer, que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. É igual está lá em Mateus, não é? No capítulo 6, que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É porque sempre vai ter que ser primeiro Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.